Olá pessoal, hoje estava aqui, um dia chuvoso, e estava precisando colocar aqui meu tape aqui, ó, meu dequinho de rolo para funcionar, está muito tempo parado, então coloquei ele para funcionar, tá? Ele funcionando aí, equalizadorzinho da Sansui também. Se você não conhece esse equalizadorzinho, aqui dá uma olhada, olha só que bacana, ele tem memória e as réguas elas são motorizadas, ó. Então ela se ajusta sozinha. Esse equalizador aqui, ele tem uma história bacana. Eu vou fazer um vídeo só dele aí um dia. Não é um equipamento à venda, esse daqui está é do meu conjunto aqui, ele não está à venda, mas ele tem uma história bacana. Eu vou fazer um vídeo aí só dele um dia aí, tá? Bom, então eu estava escutando aqui meu deck de rolo, e aí olhando aí o pessoal comentando aí sobre justamente o título do vídeo é justamente esse. O pessoal aí comentando sobre o retorno da Gradiente, da Polivox, né? As duas maiores fábricas aí, as principais dos anos 80 nacional, né? Gradiente e Polivox. Estavam comentando aí, daí tem um bate-papo aí nas redes sociais sobre a volta da Polivox e tudo mais, a volta da Gradiente. Bom, a Polivox a gente sabe que ela já voltou, né? Na minha opinião, ela só voltou para, entre aspas, queimar o filme da marca, né? Então voltou aí com uma bazuca estilo JBL, dessas portáteis que o pessoal carrega por aí. Realmente esqueça isso aí, só queimou o filme da Polivox, né? Então aí existe agora essa possibilidade também da Gradiente voltar, né? E o pessoal fica discutindo, não, mas agora então eles vão voltar a fazer receiver, amplificador. Bom, na minha opinião, é mais provável que eles voltem e façam uma outra bazuca igual a da Polivox, né? Ou então, sei lá, telefone celular, alguma coisa assim. Então é bem mais provável que eles façam isso do que realmente voltar. É bem difícil voltar a fabricar isso aqui, né? Esse Polivox aqui. É bem difícil voltar a fazer isso daí, né? Tem várias coisas, vários detalhes aí que envolvem uma fabricação de um equipamento desse que é bem difícil. Bom, então, com relação a Polivox e a Gradiente voltar aí. Bom, aí eu tava pensando, né? Mas tá, e se elas voltassem e fabricassem esse tipo de equipamento, né? Esses aqui no caso Polivox. Como que seria? Que exemplo a gente já tem de alguém, de alguma coisa que já fez isso, que voltou, né? Começou a fabricar de novo as peças retrô, as peças vintage ou vintage, como queiram. Então, tava pensando, bom, daí eu tava lembrando, a Estrela, a gente sabe a marca de brinquedos nacional Estrela, né? Ela refez algumas coisas. Hoje você encontra os bonecos do Falcon. Para quem é da época aí, final dos anos 70, começo dos 80, sabe? Então ela relançou os Falcon, ela relançou o Ferrorama, né? Para quem conhece, sabe, aí o Ferrorama, brinquedo, né? Brinquedo da Estrela. Até inclusive a história do Ferrorama é que ela fez uma brincadeira com o pessoal aí que era fã do Ferrorama e fez como é que posso dizer? Fez uma proposta para eles lá. Então, se vocês fizerem o Ferrorama chegar de tal lugar a tal lugar, né, a gente relança o Ferrorama. E eles fizeram lá o trem deles, lá, o trenzinho deles chegarem de um lugar até o outro, e daí forçaram a Estrela a relançar o Ferrorama. Mas é claro que o que ela fez? Ela não relançou o Ferrorama, ela simplesmente foi lá na China, veio com um trenzinho vagabundo e colocou no mercado. É óbvio, o pessoal rateou, nós não queremos esse trenzinho vagabundo, a gente quer uma coisa, queremos o Ferrorama. E a Estrela teve que relançar o Ferrorama, e ela relançou o Ferrorama exatamente igual como era nos anos 80.
E depois disso que ela veio aí a relançar os bonecos da Falcon e tudo mais. Então, eu só estou citando a Estrela para dizer assim, um exemplo. Puxa, mas então eles conseguem fazer. Então, daria para refazer alguma coisa lá dos anos 80 novo, né? Mas é diferente você fazer um brinquedo, um plástico lá injetado, que hoje você consegue injetar, se você tiver a forma, você vai injetar aquele plástico, vai colocar um motorzinho lá e vai fazer funcionar. É diferente, a Estrela não seria um exemplo, né? A Estrela não seria um exemplo para a gente tentar saber se esses equipamentos poderiam ser relançados ou não. Então a Estrela não seria um exemplo. Justamente por ser uma empresa também não é tão grande, na verdade era maior no Brasil, mas teria que depender aí da própria Mattel americana e tudo mais. Aí outros exemplos, né? Puxa, um exemplo de uma fábrica grande. É claro que é impossível, exemplo, a Chevrolet relançar o Opala. Nunca mais vai ser relançado o Opala. Esses exemplos eu estou dando para a gente perceber que não adianta você falar, Gradiente vai voltar, Polivox vai voltar, que eles nunca mais vão fazer isso aqui, nunca mais. É a mesma coisa a Honda também. Não, nós vamos relançar a CBX 750, igualzinha como era na época. Também não vai acontecer isso, né? Porque a tecnologia lá da Honda de 1986, 87, 88, que foi lançada a CBX 750, ou a dos anos 70 também, tudo com carburação e tudo mais, a gente não vai ter mais, não vai ter como fazer exatamente igual. No caso da Estrela, a Estrela relançou os brinquedos porque é uma coisa mais simples. Aí eu estava tentando lembrar de alguma outra coisa, né, que tenha sido relançado e que relançado igualzinho ao modelo antigo. Então, continuando aí, voltando ao assunto, o que poderia ser relançado, né? O que mais teria sido relançado aí igualzinho ao que era antigamente e relançado novo, fabricado novo? Aí eu lembrei que eu mesmo tenho uma peça assim, um exemplo assim, né? Para quem conhece também, nos anos 80, a Citizen fabricava um relógio chamado Aqualand, né? A Aqualand foi fabricado de 85 até 92, uma coisa assim. E ultimamente, aí, em 2008, 2009, ela relançou esse relógio. Até inclusive eu tenho um aqui, que é o relançamento, né? Relançamento do Citizen Aqualand. Eu tinha uma coleção dos modelos antigos, mas normalmente você ia andar de moto, a chuva ele pegava água, e vendi todos os meus antigos praticamente e adquiri um modelo moderno. Aí, continuando aquele raciocínio de será que a Gradiente ou a Polivox poderia voltar a fabricar esses equipamentos? Aí é óbvio, né? Você usar um exemplo como um relógio, também não tem como usar como exemplo, né? Se usar o exemplo como um carro, como eu já citei, a Chevrolet vai refabricar o Opala, a Honda vai refabricar a CB 750, aí sim, né? A gente pode pensar que talvez tivesse uma possibilidade, mas daí outro detalhe aqui desse relógio, no caso, para quem conhece sabe. Exemplo, ele é igualzinho ao modelo original. Aqui na verdade só abaixou aqui o visor e aqui ele foi melhorado. Então há um vídeo atrás aí eu coloquei se melhoraria, né, alguma coisa antiga, vintage, e aqui nesse caso aqui ela melhorou, a Citizen melhorou. Ela não utilizou mais aquele fundo que era parafusado, que dava problema, né? Tinha um isolante aqui que entrava água direto, e fez esse fundo rosqueado, né? Para poder ficar melhor. Então ela atualizou um relógio vintage, né? Claro, nem se usa mais esse tipo de maquinário, mas o maquinário aqui dele é original ainda, é igual ao original. Só mudou também o sistema de pilha, que consumia muito, eram 3 pilhas na época, e depois esse daqui só usa uma pilha grande. Então ela atualizou
o visual de um equipamento de um relógio vintage lá dos anos 80, com visual vintage, e atualizou o mecanismo e tudo mais. Aí, né, só estou dando isso como exemplo, então, puxa, então a Polivox poderia fabricar um equipamento desse atualizado, né? Digamos assim, essas chaves que normalmente dá problema, botar uma chave nova, uma chave moderna, colocar, sei lá, um transformador moderno e tudo mais, mas analisando bem mesmo, analisando com os exemplos que eu já dei, né, de outras peças que foram refeitas, que foram transformados lá, pegados lá o molde lá, igual ao que era dos anos 80 e feito uma coisa nova. Como o exemplo que eu já dei, a Estrela relançou o Ferrorama, relançou o boneco Falcon, aqui a Citizen relançou o relógio modernizado, né? Aí pensando, será que a Polivox ou a Gradiente poderia relançar um equipamento desse, talvez com pequenas atualizações para não descaracterizar muito a peça e relançar uma peça dessa? Será que poderia? Eu acredito, na minha opinião sincera, eu acredito que não e nunca. Nunca isso vai acontecer. Porque, analisando bem friamente isso daqui, muito difícil de refazer uma peça dessa. Muito difícil. E manter o tamanho, o material utilizado, né, é diferente de você utilizar o aço aqui de um relógio, que também vai ter uma venda maior e tudo mais, do que reutilizar um aço desse tamanho, uma estrutura de quase 22 quilos aí em cima de uma peça desse naipe aqui. Então, o assunto aqui do vídeo é justamente esse: a volta da Polivox e da Gradiente. Na minha opinião, nunca será, nunca voltará, nunca mais ela vai fabricar. Espero que eu esteja queimando minha língua, pode ser que ela faça e volte a fabricar um equipamento desse, mas ela não vai poder fazer exatamente como a Estrela fez. Tentou lá enganar os fãs lá do Ferrorama com um trenzinho vagabundo chinês. A Gradiente e a Polivox, fique sabendo que ela não vai enganar nós aqui, eu, você, né? Ela não vai enganar a gente montando uma peça lá de plástico dessa aqui, achando que vai vender como venderia uma peça dessa. Muito difícil isso acontecer. Então, na minha opinião, esses reedições aí, as voltas da Gradiente e da Polivox, na minha opinião, é só para queimar o filme, entre aspas, vai queimar o nome. Porque o nome que a gente conhece desses equipamentos aqui, a gente sabe que é coisa boa. É a mesma coisa você voltar lá, um japonês comprar a marca Sansui, que eu acho que deve ter alguns equipamentos aí modernos dos anos 90, mas não sei se tem muito moderno. Então é a mesma coisa pegar essa marca Sansui e começar a queimar o filme da Sansui, sabendo que a gente tinha esses equipamentos aqui que eram muito melhor, com certeza vai ser muito melhor do que eles forem relançar lá com essa marca. Então é isso aí, a mesma coisa, a Akai acho que também tem equipamento moderno e tudo mais. Então é isso aí, pessoal, esse é o vídeo que agora eu queria saber de vocês aí, né? No outro vídeo também já fiz essa pergunta, o pessoal respondeu, agradeço o pessoal responder, mas agora a pergunta que eu faço é o seguinte: você acha que a Gradiente ou a Polivox teria condições de relançar um equipamento desse, por mais que ela dê uma atualizada, né? O exemplo que eu dei aqui, por mais que ela dê uma atualizada, ela consiga manter a estrutura, como aconteceu aqui também, ela consiga manter o romantismo lá do equipamento, dando uma atualizada. Será que ela conseguiria fabricar um equipamento moderno, não pensando em vai vender, não vai vender, vai ser caro, não vai ser caro? Não pense em caro ou não, só pense assim: será que ela conseguiria montar um equipamento desse? No caso a Polivox, montar um conjunto desse para vender novo, praticamente assim, só que um pouquinho, que seja uma ou outra atualização para dar uma melhorada? O que você acha? Você acha que ela conseguiria ou não? Então é isso aí, pessoal, esse é o vídeo. Eu vou continuar aqui, vou testar melhor aqui meu equipamento. Ele está fazendo um barulho aí, casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui a gente vou ter que abrir para dar uma lubrificada nele. Então nos comentários diga aí, você acha que a Gradiente e a Polivox conseguiria retornar
a venda de um equipamento desse aqui, sim ou não, beleza? Valeu!